Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Amém? Pai, esta é a tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra não volta vazia. Então, Senhor, fala conosco. Ministra o coração do teu povo. Repreendemos agora todo espírito de incredulidade, de confusão, de mente passiva, de crítica, Pai. Ó Pai, que possamos receber algo dos céus, algo do teu trono. Deus, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas do Senhor sai virtude, do Senhor sai palavra de vida. Então fala conosco, traz uma palavra, Senhor, de consolo, de exortação, de edificação, mas que todas as pessoas que vieram até esse local e aquelas que vão assistir depois desse vídeo, elas não fiquem da mesma maneira que elas estão assistindo agora, que elas entraram aqui, mas que elas saiam cheias de graça, direcionadas pelo Senhor, elas saiam daqui cheias do teu amor, cheias de paz, cheias de vida, em nome de Jesus. Fala com o teu povo agora, e guarda cada lar, guarda cada casa e cada família aqui presente e que estará assistindo também, em nome de Jesus. Amém? Esse texto que eu amo de montão, muito, a primeira vez que eu ouvi esse texto, quando eu me converti, o texto como um todo, não só o versículo 7 e 8, mas o capítulo 6 todo, eu fiquei muito impactado, eu vim do mundão, das farras, das bebedices, como muitos outros aqui, de tantas coisas, e eu fiquei impactado com o texto, com a pregação na época, e ficou na minha mente, no meu coração, e eu creio que é um texto muito forte, é para crente e não crente, é para quem serve a Deus e também para quem não serve a Deus, é para quem está na igreja e para quem não está na igreja, é para todos, de criança até adultos, eu creio que é para todos. Então, se você já ouviu, se você já leu, creio que a maioria talvez tenha lido, ou ouviu alguém pregar, fique bastante atento, porque creio que Deus vai falar contigo nessa tarde e noite, agora, em nome de Jesus. Amém? E o nosso tema, o que você tem semeado? Pergunte a pessoa do seu lado, o que você tem semeado? Aí você pode dizer também assim, o que você tem semeado na sua vida? O que você tem semeado na vida da sua família? O que você tem semeado no seu trabalho? O que você tem semeado no dia a dia? A Bíblia, por diversas vezes, fala muito de agricultura, porque naquelas regiões tinha muita agricultura, muita uva, muito milho, algodão, dentre outras plantações, tinha também muitos gados. E essa metáfora aqui é baseada na agricultura, Não sabemos exatamente, alguns falam que foi o apóstolo Paulo, que escreveu Gálatas, mas não tem uma segurança, uma certeza de que ele escreveu o livro de Gálatas. Mas eu sei que foi um livro, e é um livro, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que fala de colheita, diga colheita. Quantos querem ter uma boa colheita na sua vida? Diga amém. Então, eu também quero. Uma boa colheita requer muitos cuidados. E, inicialmente, uma boa colheita requer um planejamento prévio, requer muita disciplina para você saber
o que você vai plantar, aonde vai plantar, e a disciplina para você seguir o passo a passo, para que quando você for pego de surpresa, no início, no meio, até no final da colheita, você saiba como agir. E, primeiro, uma colheita, ela requer o quê? Que você escolha o quê? A semente, diga semente. Assim no seu negócio, né? Quando você vai implementar um novo negócio, ou algum projeto, você tem que saber o que você quer e aonde você quer chegar. Amém? E os passos, os processos, para você ter um bom começo, para você ter um bom início dessa semente que você está plantando, desse negócio que você quer, para que você realmente, se você seguir os passos determinados para aquela determinada planta, ou aquele determinado negócio, você com certeza vai ter bons frutos, né? Obviamente a gente sabe que numa colheita, falando da agricultura, aparecem pragas, né? E que podem ser cuidadas, né? Se você estuda, ainda mais agora você nem precisa estar lendo tanto livro, buscando como era antigamente, né? Agora você vai na internet, né? E já busca o que fazer para lidar com aquela praga, o que fazer para destruir aquilo que está atrapalhando a sua futura colheita. Amém? Por que futura? Porque a colheita ela é depois, sim ou não? A sua, vamos chamar de plantação. Quando eu colocar plantação, não significa uma agricultura, significa o Jonathan que tem um negócio, o seu negócio, né? A Nete que tem o seu negócio, o negócio de cada um, o seu trabalho, aquilo que você quer investir para que você possa crescer, né? Então, você tem que ter um planejamento, né? Um estudo, aí você tem que escolher a semente, o solo apropriado, um clima favorável e a manutenção, diga manutenção. E essa manutenção que eu falo é exatamente a disciplina que você deve ter, você precisa ter, para que você consiga iniciar o seu bom negócio, continuar com o bom negócio e para que haja multiplicação nele. Eu estou falando de vida, amém? E quando eu estou falando de negócio, eu não estou falando só de negócios que dê rentabilidade financeira, eu estou falando também de família, diga família. Investir na sua família, investir nos seus relacionamentos. Você tem que saber no seu relacionamento o que você pode fazer para melhorar. Se é bom, melhorar mais ainda. Se está ruim, tem que ficar bom. Para que dê muitos frutos, para que permaneça um bom relacionamento, para que permaneça a boa direção do casamento, do filho com o pai, com a mãe, e famílias, para que você tenha um bom relacionamento dentro da sua empresa, ou da empresa que você trabalhe. Tudo isso é importante, né? São colheitas. Mas o nosso querido apóstolo Paulo, ele está falando aqui de uma lei. Diga lei. Sabe qual é a lei? A lei da semeadura. Diga, oh glória. A lei da semeadura, então ele ilustra exatamente com base de algo no mundo natural. Ou seja, o que ele está dizendo? Que nós sabemos. Eu já sei disso, pastor, eu sei, mas às vezes a gente sabe das coisas e não pratica. Sim ou não? Eu já ouvi pregar 10 vezes, que bom, então você vai ouvir pela 11ª vez. Porque talvez muitos aqui, ou alguns, ouviram 10 vezes, ou 20 vezes, ou 30 vezes, mas até hoje não assimilou, ou se assimilou, não praticou o que deve ser feito para uma boa colheita. Amém? Então, às vezes é importante. Quantas vezes você talvez ouviu uma palavra na internet, falou com você, e depois alguém lhe disse uma palavra, que era a mesma palavra, ou alguém pregou, sim ou não? É porque é Deus querendo falar com você. É simples como isso. Ainda que você saiba dessa palavra, ainda que você conheça a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de A a Z, de Alfa a Ômega, é importante demais você praticar a palavra. Amém? E o que é que nos ensina? Que você colhe o que você planta. O que você plantou, com certeza você vai colher. Assim é nas nossas vidas. O que você plantou, você vai colher. Diga para a pessoa do seu lado. Tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher.
tudo aquilo que você tem semeado, haverá uma multiplicação. Agora, o que você tem semeado? O pastor Adelson trouxe uma palavra aqui na quarta-feira que tem a ver com essa palavra. Eu acho que foi uma confirmação no meu coração. Porque ele falou sobre decisões. Foi isso, pastor? Sobre decisões. E essa palavra é nada mais, nada menos do que escolhas. Qual a semente que você tem semeado? Em qual solo? Fala de escolhas, fala de decisões. Decisões que talvez você precise tomar e não tenha tomado. Eu estava vendo um homem chamado Houston, eu não sei qual é bem a pronúncia, eu acho que é Houston Smith. E esse Houston Smith é um escritor americano muito estudioso. Ele escreveu cerca de 13 livros sobre religiões e filosofias no mundo, né? Então ele escreveu o seguinte, assim, ó, eu quero que você preste atenção ao que foi que ele escreveu, esse homem tão sábio, tão estudioso, que escreveu tantos livros. Ele escreveu assim, ó, uma frase: semearei um hábito e colhereis um caráter. Semearei um caráter e colherei um destino. Semearei um destino e colherei Deus. Olha que coisa tremenda. Ele está falando sobre você semear. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. E quando ele está falando de hábito, né? Através dos seus hábitos, você vai definir o seu caráter. Sim ou não? Não é isso? Os nossos hábitos vão definir os nossos caráter. E aí quando ele fala, semearei um caráter e colherei um destino. Através dos seus hábitos, você colher um caráter, e através do seu caráter, ou seja, através da sua vida, você terá um destino. Sim ou não? Ou seja, esse destino vai ser definido pelo caráter através dos seus hábitos. O que é hábito? Aquilo que você faz diariamente, aquilo que você costuma fazer. E o que você tem feito? O que você tem feito para semear coisas boas? O que você tem feito para colher coisas tremendas? O que você tem semeado para que o seu casamento, a sua família, os seus negócios, a sua finança e até mesmo a sua saúde seja boa? Tão simples como isso. E quando ele fala de semear e colher caráter, semear hábito e colher caráter, ele fala semear um caráter e colherei destino, semearei um destino e colherei Deus. Mas quando se fala colherei Deus, como a gente está falando de coisas boas, ou seja, os seus hábitos levarão falando de coisas, do resultado de coisas boas, um caráter que vai lhe levar a um destino. E esse destino, a sua prática, através do hábito, pode te levar a Deus. Pode ser, eu digo amém. É isso que te leva a Deus. O que vai te levar a Deus não são as coisas do mundo. O que vai te levar a Deus não é aquilo que você gosta de fazer. O que vai te levar a Deus é aquilo que você agrada a Deus, que você busca Ele e vai através dele, porque por Ele pede todas as coisas. E aqui, voltando ao texto agora, ele diz no versículo 7. Não se deixe enganar, né? Você já está assim. Não é isso. No grego, essa palavra significa planal. O nome é planal. Que é levar alguém a desviar. Paulo se referia aqui para Gatos, né, província, para ter cuidado para que não fossem influenciados por falsos mestres, para que eles não se enganassem com falsas doutrinas, com falsas pregações, com falsas direções, o que a gente tem visto aí, principalmente na internet, não, na televisão, na internet, principalmente, são pregações de autoajuda, pregações de teologia da prosperidade, pregações que você até na fé, mas não fé verdadeira em Deus, mas fé naquilo que Deus pode te dar. Você entende isso? Independente do que Deus te dê, nós precisamos ter fé, confiarmos nele, amarmos ele, seguir ele. Então ele fala, não erreis. E ele fala aqui, ó, que Deus não se zoa. Ou seja, Deus não se deixa escarnecer. E quando você vai a palavra escarnecer no grego, que é muquismo, sabe o que significa? Torcer o nariz para.
No caso, torcer o nariz para Deus. E o que é? Ridicularizar, gozar, ignorar as leis de Deus. Ou seja, não dá importância para aquilo que a palavra de Deus. Não é importante, por exemplo, que eu estou pregando agora, né? E de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, meu irmão. Eu só falo, só prego, nós fazemos isso aqui. Eu, a pastor Adelcio e os pregadores dessa igreja, que Deus nos manda falar. Agrade ou não agrade, né? Se vai agradar você o que a gente está pregando agora e o que ainda continua pregando, aí é problema de Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero cumprir o que eu fazer. Bem? Mas eu quero agradar a Deus. E a vida não é um jogo. Diga, a vida não é um jogo. Na nossa vida, de qualquer um, aquele que está, aquele que está no ônibus, na bicicleta, aquele que está no leito, na enfermidade, existem leis e regras humanas, sim ou não? Tudo tem lei, tudo tem regra, tudo tem lei, né? Tem regras. Você vai a um ônibus, quer ônibus passar aí 4 horas da tarde, então você tem que esperar até 4 horas. Então, Uber, bem? O Uber ele tem um tempo para chegar. Se o está em 3 minutos, assim, você vai ter que esperar, sim ou não? Então, existem leis, existem regras, e essas regras, essas leis, elas devem ser não somente conhecidas, mas cumpridas. Não é cumpridas, vamos dizer, serem cumpridas, serem observadas, você obedecer as leis e as regras que não são impostas. Então, tem 3 tipos de pessoas que sofrerão o jugo divino. Então, é o anterior. Elas cometem o engano, que elas se deixam enganar e elas que enganam. Agora, ninguém pode enganar a Deus. A gente querer nós pessoas somos uma coisa, se nós na sua asa é outra. Temos pessoas no trabalho uma coisa, se em outro lugar você é outra. Quer demonstrar dentro da igreja que você é uma pessoa, se na sua casa você é totalmente diferente. Porque nós entendemos, irmãos. Primeiro, nosso testemunho tem que ser dentro da nossa casa. Você entende? Diga amém. Dentro da nossa casa, não adianta fazer tantas coisas. Em lugares, ser melhor funcionário, ser melhor pregador, ser melhor levita. Se você dentro da sua casa você age de uma maneira diferente, você é o melhor, você é o melhor, você é a outra família. Então não adianta, você não jamais vai enganar Deus. Nós jamais vamos enganar Deus. Então, existe princípio espiritual da causa e do efeito, de causa e efeito. E através de quê? Das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Isso é a semente. E, obviamente, que as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas terão consequências inevitáveis. E aí tá, diga bem, a vai ser exatamente o resultado, o fruto da semente que você plantou, da maneira que você está cuidando, da maneira que você está exercitando, da maneira que você está trabalhando. Tem uma grande colheita. Tudo que plantarmos em nossas vidas, sabia disso? O seu futuro, ele vai depender do que você plantar hoje. Diga, o meu futuro vai depender do que eu plantar hoje. Isso é presente. Sabe o que acontece? É o fruto do que você plantou ontem. Diga, o meu presente. Eu falo presente de dia, né? Presente, ser presenteado. E que pode ser, né? O seu presente. É fruto do que você semeou ontem, do que você plantou ontem. Então, às vezes, as pessoas não entendem, vão para a igreja, leem bastante a Bíblia, até adoram o Senhor. Estou fazendo a minha parte. Glória a Deus. Faz a Bíblia, continua orando, continua no culto. Mas, tem vida com Deus. O que é isso? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? É assim que diz? Você perde a sua própria alma como? Você ganha um bocado de gente no evangelismo, não é o caso aqui, na igreja do santo, posso ouvir amém? Você ganha um bocado de gente no evangelismo, mas ali você está fazendo de outra maneira, você está agradando a Deus. Você pode estar agradando a outras pessoas, pode estar dando a sua alma, a sua vontade, mas Deus tem se agradado da sua vida, tem se agradado de suas plantações, Deus tem se agradado da sua semente, tem se agradado das palavras que saem dos seus lábios, que a Bíblia diz que não usei palavras próprias, tem se agradado da vida que você está vendo. E acontece o seguinte, tem Deus no último. E quem vai Deus é no último. Porque a colheita é certa. A sua vida vai definir o seu destino. Tem uma frase assim, ó. Decisões definem destinos. Diga, decisões definem destinos. E as decisões são o quê? As sementes. Tão simples como isso. A sua decisão vai definir a sua colheita, o fruto do que você está fazendo. Você pode dar muitas pessoas por muito tempo, mas poucas pessoas por tanto tempo. Um dia casa mais. Um dia coisas são dadas. A Bíblia diz que nada que não seja revelado. Então tenha cuidado com a vida. Cuidado com a semente.
Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa... E esse princípio de presente é fruto do que você plantou ontem. A colheita é proporcional. Ou seja, você vai colher proporcionalmente o que você tem plantado. E eu louvo a Deus das pessoas que têm aquelas vidas aqui no todos vocês, todas as áreas, limpeza de comissão, aqueles que estão ali na salinha, no evangelismo, no alimento, aqui nas coisas da igreja como todo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E que vocês são vida de grandes sementes, de santidade, a gente de servos ao Senhor, aqueles que vivem o que pregam, vivem o que ministram, vivem o que falam, vivem o que se dedicam dentro da igreja. Amém? Nós somos responsáveis por essas coisas. Não? O Jonathan é responsável demais, ainda que seja casal. Né? O ideal é que você tenha uma decisão. O ideal é muito. Mas se ele diz coisa, e ela não, tipo assim, mas ele quer tomar essa decisão. É de quem? Por quê? Porque ele é quem escolheu. Ele que decidiu. Quando entendem, digo amém. Em relação aos casais, assim, em relação aos pai e filha, assim, em relação a escolha de quem decidiu aquela semente para determinar coisa, a sempre determinado negócio. Então, muitas pessoas vivem pelo impulso, tomam decisões sem sabedoria. Muitas pessoas ignoram os conselhos, pessoas os princípios e as leis humanas e pior, princípios e leis disso, que lei de segurança. E às vezes relevam, não fazem, mas o que vai ser? Os resultados virão. Resultados virão. A colheita é uma maneira, né? Porque a semeadura é escolha. Mas a colheita, ela vem. A colheita, ela vem de acordo com aquilo que você deu. Você não é obrigado a fazer determinado, mas a partir do momento que você tem atitude, o que você faz determinada coisa, que toma uma decisão, ali virão resultados. Virão algo que só correr. Quero mentir, quero ter. Vocês não olham as coisas de suas decisões. A gente fala até sempre aqui, né? Então, deixa a vida me levar, a vida vai eu, mas não assim. Sempre tem no meio da alegria, né? Fala, oi, eu estou boa dia, semana, bacana, a gente mesmo da nossa vida. Leis e regras humanas e leis e regras. Concorda comigo? Sim ou não? Precisamos entender, não só conhecer. Conhecer é fácil. Qualquer está ali de a fome. Mas conhecer não é o suficiente, é conhecer e praticar. Então, tudo começa a dar errado, às vezes questiona Deus. Por quê? Talvez Deus não, ou talvez assim, fruto das suas escolhas. Talvez no seu coração, fruto da sua semeadura. Ele diz que não devemos acusar Deus. Deus tem, não. Deus não lhe leva nenhuma. E por meio de adaptação, ela começa, como nós falamos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e assim, o inimigo, astuto, ele prepara um terreno fértil, sabendo das nossas, né, licenças, das nossas deidades, ele vai investir durante uma vida. Sim ou não? Ele vai investir o tempo. Ainda que você ache, não, eu não sou sério, eu nunca vou berrão, eu nunca vou ser mentiroso. Vigiem, meu irmão. Vigiem, o diabo está assim. A Bíblia diz o quê? Ao nosso derredor, a palavra de Deus, os anjos estão ao nosso redor. A partir do momento, nós estamos ali voltados para as mudanças da carne. A partir do momento, os anjos que estão ao nosso redor, eles saem. Porque o Espírito Santo, ele se entristece. Não é isso? A Bíblia nos fala claramente que o diabo, ele vem, quando ele encontra a casa adornada, né? A casa está bonita, mas está sem Deus, sem a presença de Deus. O que acontece? Ele vem com mais 7 demônios. Ou seja, se existia um espírito maligno na sua vida, e você, quando aceitou Jesus, você entregou sua vida para Ele, glória a Deus, aquele espírito saiu, vamos supor que fosse bebedice, adultério, sei lá, ele vai embora porque você busca a Deus, que você adora a Deus, que você se rende para Deus, que você se entrega a Deus, e glória a Deus por isso. Mas se você começa, aos pouquinhos, aí começa a diminuir as suas vindas para a igreja, começa a parar de ler a Bíblia, ou diminuir, começa a parar de adorar o Senhor, aí os anjos do Senhor saem e o inimigo prepara uma armadilha para ali pegar. É assim. Com qualquer um de nós, vai começar de mim, ele vai tentar me pegar o tempo todo, lhe pegar o tempo todo, para o quê? O que ele veio fazer na nossa vida? Matar, roubar e destruir, através de quê? Das nossas brechas, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos de frustrações, dos nossos sentimentos de dor, até de humilhação. Ele vai tentar nos pegar, ele vai querer tirar aquele adorador, ele vai querer tirar aquele pregador da presença do Senhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com as nossas sementes. E nem toda dor é uma prova. Diga, nem toda dor
é uma prova. Por que eu estou dizendo? Eu estou sendo provado. Algumas dores são consequências das nossas decisões. Algumas dores passamos, ou tenhamos passado, elas são provenientes das nossas escolhas. Você escolhe, você decide. Não é para você deixar ninguém decidir por você. Você toma suas decisões. Você é quem vai escolher o que você quer. As nossas dores, muitas vezes, são provenientes das nossas palavras. Palavras de agressividade com a pessoa. Palavras de maldição para a sua vida. Tantas coisas podem atrair colheitas ruins para você. Às vezes, muitos que estão passando por problemas, porque sérios, eu quero dizer, aparentemente sem solução, porque não estão buscando sabedoria, não estão ouvindo, porque agiram só com o emocional, agiram com precipitação, e a Bíblia fala, a gente cansa de falar, aquele que se precipita, peca. Precipita, né? Nós sabemos, a gente fala sempre que é cair num precipício. E normalmente quando a pessoa cai num precipício, se ele for muito alto, ela fica viva, é assim? Ela morre. Você pode até não morrer fisicamente, mas você morre espiritualmente. E aí o diabo entra e vem com mais 7 para tomar conta das nossas vidas. O que acontece é que essas pessoas às vezes conhecem a palavra, mas estão agindo de uma maneira que não agrada a Deus. E estão sem entender porque está passando determinada situação. Estão sem entender porque não consegue avançar. Vamos continuar buscando. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que passam por problema, por tribulações, é por causa das coisas que eu estou falando. Entenda. Mas existem determinadas situações e pessoas que continuam com a vida de uma maneira que não escolheram, porque não estão sendo sábias, não estão buscando a Deus como deveria, não estão seguindo o que eu falei do início, as regras e as leis divinas. Vocês estão me entendendo? Diga amém. E às vezes a pessoa está passando por esses problemas, não está seguindo as coisas de Deus como deveria, não estão sendo fiéis a Deus como deveria. Aí depois se chama de ataque espiritual. Quando vocês ouviram isso? É ataque espiritual, que muitas vezes é mesmo. E aí você vai contornar com o quê? Com busca, com oração, com jejum e com a palavra. Não é isso? E depois chama de ataque espiritual o que foi uma imprudência, uma quebra de princípio, uma quebra de leis, uma quebra de regras. E aí chama de ataque espiritual. O que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:3? O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples, o tolo, segue adiante e sofre pena. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? As pessoas que são prudentes, elas seguem regras. Sim ou não? As pessoas que são prudentes, elas buscam seguir leis humanas e principalmente as leis divinas. E se você, que é um seguidor dessa lei, seja física ou principalmente espiritual, você ouve um conselho, você conhece e você se esconde do mal que poderá vir, você está sendo um homem, uma mulher prudente. Não é isso? O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples, o tolo, ou seja, o que faz? Ele segue adiante e sofre pena, ou seja, sabe que vem um problema na frente, sabe que estão tomando decisões erradas, sabe que estão infringindo leis e regras naturais e espirituais. Virá um reflexo disso, virá a colheita disso, meu irmão. É tão simples quanto isso. Eu não gostaria de estar dando essa palavra aqui.
Eu gostaria de estar falando, você vai vencer, você vai prosperar, você vai crescer. Mas Deus é Deus, e Ele começou a fazer isso desde a quarta-feira, quando o pastor Adelso estava aqui, falando sobre decisões. Não foi isso? E Deus está dando continuidade aqui. Quem sabe Ele não continue mais na quarta, eu não sei. Então, o prudente vê o mal e se esconde. Mas o simples, o tolo, segue adiante e sofre pena, sabe que vai vir. Olha, eu estou bem, eu sei que não vai agradar a Deus, eu sei que eu estou fora da palavra, eu sei que eu estou quebrando regra, mas eu estou afim de fazer. Eu estou escolhendo. Então, você sofre as consequências das suas escolhas. Você sofre a consequência da semeadura. E aqui, passando para o versículo 8 desse capítulo 6 de Gálatas, quem semeia para a sua carne, o que vai acontecer? Da carne colherá o quê? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, semear na carne, colher corrupção, semear no Espírito, colher vida eterna. Ou seja, indica o tipo de vida que você deve ter. E aí você tem duas escolhas, duas maneiras. Ou você vai semear na carne, você vai ser uma pessoa carnal, que vive por impulsos, que vive com as suas vontades, com as suas consciências, com as suas carnalidades, porque você está afim, pronto, né? É a sua escolha. E aqui, quando você vai nesse texto, ele está nos levando, nos remete a Gálatas 5, que fala o quê? Das obras da carne, né? Que é o 5:19, que é o quê? Só manifesta a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Aqueles que praticam essas coisas, o que acontece? Não herdarão o reino de Deus. Isso aqui tem tudo a ver com o que nós falamos agora, que é exatamente quem semeia para a sua carne vai colher. Vai colher. Vai colher destruição. Precisamos ter cuidado, gente, com a palavra de Deus. De Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Não podemos ter ânimo dobre. A Bíblia fala sobre ânimo dobre. O que a Bíblia fala? Tiago 1. Tiago 1:6 diz assim, ó, do versículo 6 ao versículo 8. A partir do 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, da boa vontade, e lhe será concedido. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa, versículo 7, de Tiago 1, que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem ânimo dobre. Outra versão, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Simples como isso. Mente dividida, ou seja, tem um termo no grego, eu não me lembro agora, que diz que esse ânimo dobre significa duas mentes, duas almas. A pessoa está com o coração na igreja e depois no mundo. A pessoa está com o coração na adoração, mas já está pensando em alguma coisa do mundo que lhe agrada. Ânimo dobre, mente dobre, alma dobre, sentimento dobre. Ou seja, dividido. Normalmente são pessoas inseguras e insatisfeitas. Porque uma hora agrada estar na igreja, outra hora agrada estar no mundo.
É o crente Edmundo. Ah, vocês pensaram que eu ia falar outro nome? Nina, não. Eu vigia, pastor. É esse tipo de crente que você quer ser? Temos que vigiar, irmãos. E eu não falo vigiar por causa da vizinhança, não. Eu não falo vigiar por causa das pessoas que vão ver quem você é, o que você faz. Eu falo vigiar primeiro por causa de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Não é assim? Então temos que vigiar. Aonde é que você tem semeado? Aí depois que ele fala sobre quem semeia na carne vai colher destruição, aí ele fala outra coisa. Mas quem semeia para o Espírito colherá o quê? Vida eterna, ou glória. Ou seja, há um contraste aqui do que nós lemos anteriormente. E agora, o que é semear no Espírito? Mas o fruto do Espírito, que o pastor Adelso falou também, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o que ele diz mais? Nós falamos que a nossa vida é feita de regras e de lei. Não é isso? Aí o que ele diz? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificado na carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tem uma versão que diz: o Espírito que te deu vida, ele controla a sua vida. Quantos têm buscado a presença do Espírito Santo? Digo amém. E esse Espírito é quem vai te levar a coisas grandes, porque esse Espírito que te deu uma nova vida, que trouxe uma transformação, ele vai controlar a sua vida, as suas palavras, os seus gestos, as suas atitudes e até mesmo as suas escolhas na sua mente. E aquele que tinha ânimo dobre, ânimo dividido, duas mentes, duas almas, para de ter, vai ter a mente de Cristo. Diga a mente de Cristo. Então, meus amados, são duas maneiras de vivermos, cada qual considera uma semeadura que produzirá uma inevitável colheita de acordo com as suas espécies. A semente na terra, quando você lança, ela vai multiplicar por muitas e muitas vezes, não é isso? Quem já plantou alguma coisa aqui? Ah, pastor, eu quando era pequeno, eu plantei um carocinho de feijão na caixinha de fósforo. Quem já plantou isso? Você faz? Acho que a igreja toda, né, gente? A começar de eu, que já sou idoso. A começar de mim, que já sou idoso. Mas não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que a semente que você joga no solo, e aqui eu falo, quando eu falo de solo, eu estou falando da sua vida. A semente que você joga no solo, ela vai sim o quê? Multiplicar. Sim ou não? Eu estou falando da semente que você escolher para a sua vida, para o seu crescimento. A tendência é ela se multiplicar, seja de bênção, seja de maldição. Através das suas escolhas, através da sua semente, da sua disciplina ou falta de disciplina. Tão simples quanto isso. Para vocês terem ideia, estou falando de semente multiplicar, vocês têm ideia? Quantos gostam de milho? Eu gosto de milho. Quem gosta de comer milho? Eu gosto de milho, tudo milho da canjica, da pamonha, do suco de milho, eita, bolo de milho. Então, o milho, uma espiga de milho, eu li uma vez sobre isso, eu fui pregar alguma coisa, eu não lembro o que mais, mas o milho, a depender do tamanho do milho, ele produz entre 580 grãos. Sabia disso? Uma espiga de milho. E se você pega o milho, né, o milho que você quer semear, aqueles 500 grãos, 800 grãos que você jogou na terra,
ele vai o quê? Multiplicar. Sim ou não? Vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. Eu estou falando isso porque a semente que você lançar na terra, e quando eu falo de terra, de solo, eu falo de você. Entende? Entenda agora como solo a sua vida. Então a semente que você lançar sobre o seu solo, ela vai se multiplicar. Assim como essa espiga de milho que tem em torno de 500 a 800 grãos, e daquela única espiga pode gerar mais 500 espigas, mais 800 espigas, que gerarão mais 500, mais 800. O que eu estou dizendo isso? O que a Bíblia falou antes, tudo aquilo que o homem semear, isso colherá, isso ceifará, não é assim? São consequências das nossas escolhas, são consequências das nossas atitudes, são consequências das nossas palavras, são sementes que lançamos e precisamos seguir regras físicas, naturais, e seguir regras espirituais, mais ainda do que tudo. Porque o espiritual, ele interfere em tudo. Você acredita que o espiritual interfere em tudo? Sim ou não? Então precisamos seguir, irmãos. Não erreis. A Bíblia diz aqui, não se engane, não vacile. Tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com as suas escolhas, tome cuidado com o que você faz. Não quero enganar ninguém, não quero enganar a pessoa, e muito menos Deus, porque você não vai conseguir enganar. A colheita consiste em multiplicação da semente que foi lançada na terra, é o que eu falei aqui. Vai trazer consequências. Tudo às vezes por causa de uma pequena semente. Ai, pastor, eu vacilei com isso. Vacilou, então. Todos nós podemos errar, sim ou não? Todos nós podemos pecar, né? A Bíblia diz, né? Que aquele que diz que não peca, ele é um mentiroso, sim ou não? Mas quando eu falo de algo que você vacilou, você errou, pecou, mas reconhece que errou, reconhece que pecou. Deus, eu me arrependo, eu não quero fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, porque eu sei que se eu fizer isso, a semente vai ser igual do milho, ela vai multiplicar, vai me trazer resultados terríveis, ou a depender da sua escolha, vai trazer bons resultados. Então não precisamos nos deixar enganar, como eu falei aqui desde o início. Talvez você já ouviu, já leu esse capítulo, esses versículos inúmeras vezes. Mas talvez não foi da maneira que foi falado, ou você estava de boa, mas talvez você esteja passando por alguma situação agora, com duplo ânimo, com ânimo doble, está dividido, está dividida. Aí tem que colocar para Deus, tem que se reconciliar com Deus. Eu estou falando reconciliar com Deus, eu não estou dizendo que você tem que aceitar Jesus de novo, que pode até ser. Reconciliar com Deus é dizer, Senhor, me perdoe, eu quero voltar a ter a comunhão com o Senhor, eu não quero fazer mais as coisas que eu fazia no mundo, que eu deixei de fazer e que eu voltei a fazer. Não. Eu quero estar contigo, eu preciso da tua presença, eu quero uma boa colheita. O pastor disse que esse ano seria o ano da expansão. Quantos creem que é o ano da expansão? Diga glória a Deus. Eu quero expandir, diga eu quero expandir. Mas que expansão é? Olha, porque olha só, Deus falou no meu coração agora, inclusive. Expandir. É o ano da expansão? Sim ou não? Mas você pode expandir com coisas ruins e coisas boas. Deus falou no meu coração agora. Sim ou não? A depender da sua escolha, a depender da sua semente, a depender do solo, o que você semeou, pode expandir para o bem ou para o mal. A carne, nessa ilustração, é considerada também como solo onde a semente é lançada. Tal homem semeia para a sua própria carne, ou seja, você semeia para a sua própria vida. Você escolhe qual semente para lançar no solo. O solo será o seu. Sabe o que é o solo? Deus falou no meu coração. O solo é
o seu emocional. O solo é seu estado de espírito. Entende? A depender como esteja o solo, o seu emocional, o seu estado de espírito, você vai ter uma escolha. Você vai ter uma ação. Ou vai ter uma reação. E essa ação e essa reação significa exatamente a semente. E é essa semente que vai trazer os frutos da colheita. E essa colheita pode ser aquela colheita que você quer ter, mas também pode ser uma colheita que você não desejou ter, mas por causa da indisciplina, por causa da não ouvir conselhos, por causa de não levar em conta as coisas de Deus, a colheita é frustrada. E quando há frustração, há irritação, há nervosismo e o pior, faz escolhas erradas. Quando você está me entendendo, diga amém. A palavra corrupção, que ele fala aqui, né? Versículo 8, né? No grego, diaptorá, significa suborno, decadência, destruição. O Espírito no grego, pneuma, soprar, respirar. O Espírito Santo é o doador da vida. Semear no Espírito, ou seja, precisamos semear no Espírito, buscar a presença de Deus, vindo à igreja, adorando, lendo a palavra, mas não só lendo e adorando, mas obedecendo às regras espirituais, às leis espirituais que vão trazer frutos da semente que você plantou. Daí virão fruto do Espírito, uma transformação. Assim terá uma colheita gloriosa. A Bíblia diz aqui. Em que maneira? De que maneira? Mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Essa é a verdadeira colheita. Que é a colheita que nós lembramos de Gálatas 5, 22 e 23. Do fruto do Espírito, da transformação. Toda ação tem uma reação. Ou seja, toda semeadura tem uma colheita. Tão simples quanto isso. O princípio da semeadura é também para nos mostrar como Deus retribui aos que andam segundo a carne ou segundo o Espírito. É simples como isso, o que está nos mostrando o texto. Como é que você acha que Deus vai reagir? De acordo com as coisas que você tem falado, pensado, agido. O seu ânimo como é que está? Um ânimo espiritual, um ânimo na carne ou um ânimo dobre com os dois? Aí vai ser de acordo com a sua alma, como sua alma está naquele momento. De acordo com a sua alma, você age, mas não pode ser assim. Você pode estar passando o que for passando, eu não estou na sua carne, eu não estou na sua vida. Mas tudo, a Bíblia diz o quê? Em tudo dai graça. Tudo temos que se dar graça. Não podemos nos entregar, não podemos ser carnais a ponto de estarmos fazendo coisas que desagradam a Deus. Conhecendo a palavra. Precisamos buscar verdadeiramente o Espírito Santo para que Ele nos dê a direção. O homem tem livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. A semeadura é opcional, mas a colheita é certa. É ou não é? Você vai semear o que você quiser, ou se você quiser. Mas aquilo que você semeou, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você vai colher. E o que você tem semeado? Eu li algo, o C.S. Lewis, ele diz assim, ó, nada é tão seu quanto as consequências das suas ações. Nada é tão seu quanto as consequências das suas
ações, ou as consequências das suas atitudes, as consequências das suas escolhas. É seu. Você não pode culpar alguém por um erro seu, porque você escolheu. A pessoa pode ser até cúmplice. Aí é problema dela com Deus também. Mas você não pode culpar os outros por um erro seu. Deus quer que sejamos sua imagem e semelhança. Existem caminhos certos e errados, sim ou não? Nós vamos escolher qual caminho. Obedecer a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Não podemos estar dividindo a glória de Deus com ninguém. Precisamos buscar, não só de palavras, mas de atitudes, a presença de Deus. Temos que ser como Deus quer que eu e você sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Você se acha imagem e semelhança de Deus? Ou só um pouquinho? Ou depende da hora, depende do seu estado de espírito? O que as pessoas da sua casa como é que as pessoas da sua casa te veem? Como é que as pessoas da sua família te veem? Do seu trabalho, mas principalmente da sua casa. Porque na casa, eu entendo assim, na nossa casa, quantos moram em algum lugar? Diga amém. É onde nós somos mais nós, né? Onde a gente relaxa, tira o sapato, o chulé aparece, faz assim, tá ruim, mas aguenta, né? Porque é de casa. É na nossa casa que a gente chega em casa, eu tiro logo minha camisa, fico de short, descalço, eu estou à vontade. Na minha casa que eu sou, que eu falo as coisas, na casa que eu demonstro quem eu sou. Normalmente é assim, sim ou não? Por quê? Porque é na nossa casa onde há uma intimidade maior, não é isso? Então eu pergunto a você, e as pessoas da sua casa, e as pessoas da sua família, o que elas acham de você? O que elas acham das suas atitudes, o que elas acham das suas palavras? É difícil. Não podemos ter ânimo dobro. Não devemos ter, podemos, mas não devemos. Alguns abandonam a fé e o evangelho porque confundem frustração, sabe com o quê? Com más escolhas, decisões erradas e precipitações com a justiça de Deus. Ah, porque Deus não fez isso na minha vida? Porque é você e Deus, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Não confunda, não se afaste de Deus, não abandone a Deus porque algumas coisas estão erradas. Não, vai lá, continua com Deus, continue buscando a Deus, fique firme. Não foi Deus quem falhou. Diga, não foi Deus quem falhou. Talvez você tenha falhado. Alguém talvez falhou com você. É outra história. Mas não foi Deus quem falhou. Então não culpe Deus. Não acuse Deus. Ah, porque Deus permitiu. Comece a se autoquestionar. Que decisões eu tomei que me levou a esta situação? O que eu posso fazer para sair dessa situação? Que decisões devo tomar, Deus? O que eu preciso abandonar, o que eu preciso abdicar, o que eu devo me afastar? Tira da minha mente pensamentos ruins, tira do meu coração tudo que não presta, tira da minha mente e do meu coração as coisas que não te agradam, Senhor. Eu não quero isso porque eu te amo, Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Diga, eu amo Jesus. Esse amor é demonstrado através das nossas atitudes. Esse amor é demonstrado através das nossas decisões. Esse amor é demonstrado através das nossas escolhas. E ele pode trazer para você e para mim o que está no versículo 8. Destruição ou vida eterna. E a sua família? Onde é que fica nisso? A fé, eu li, alguém escreveu assim, a fé cresce
quando o caráter amadurece. Isso é forte. A fé cresce, diga, a fé cresce quando o caráter amadurece. Eu não me lembro de eu li, mas eu li em algum lugar, isso não é frase minha não. E eu concordo. Se o nosso caráter amadurecer, a nossa fé vai crescer. Deus quer de nós uma vida de servos fiéis, verdadeiros adoradores. E a Bíblia diz lá em João 4, 23 e 24, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Cadê os verdadeiros adoradores? Verdadeiro adorador não é estar aqui subindo no púlpito e pregar essa palavra ou qualquer outra. Verdadeiro adorador não é tocar uma música linda aqui, cantar, ter uma voz linda, ou fazer um teatro, ou dançar, ou fazer qualquer coisa. Verdadeiro adorador, eles o adoram em espírito, que nós falamos o tempo todo sobre espírito, sim, e em... A mentira não pode fazer parte da nossa vida. Porque quando você mente, você está tentando enganar Deus, mas você de Deus não se zomba. Existe uma verdade na sua vida em Cristo. Você e Ele. Existe uma verdade no seu sentimento para com Ele, você e Ele. Será que somos imagem e semelhança de Deus? O que você precisa mudar? Abrir mão. Começa pela nossa alma, começa pelo coração. A nossa mudança é de dentro para fora. E eu finalizo perguntando: o que você tem semeado nesse solo aqui? Ó? O que você tem semeado na vida das pessoas? Você pode estar sendo levado a uma autodestruição pelo ânimo dobre. Ou você pode estar sendo levado à vida eterna através do seu louvor, da sua adoração, do seu belo testemunho em relação às pessoas que começa na sua casa. Se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus. Você se acha imagem e semelhança de Deus? Tem uma música que diz assim: o meu melhor quero te dar e derramar aos seus pés. Você tem dado o seu melhor para Deus? Tenho. E quando eu falo dar melhor para Deus, não é fazer uma bela pregação, não. Porque isso aí é natural. Claro que é o Espírito Santo quem nos inspira a levar qualquer pregação. Eu penso assim, né? Pelo menos isso acontece aqui na igreja, com os pregadores dessa igreja. Mas o nosso melhor, sabe como é que você fala para as pessoas do amor de Cristo? Não é simplesmente pregar o evangelho. Você fala para as pessoas, principalmente as mais íntimas, através do seu testemunho. Eu vim para Cristo por causa do testemunho da pastora Cristina, alguns já conhecem. Não adiantava ela ficar indo para a igreja falando, porque ela frequentou várias religiões. Mas quando eu vi uma mudança na vida dela, uma transformação na maneira de falar, uma transformação na maneira de agir, e até mesmo nos sentimentos, nos pensamentos, porque ela tinha pensamentos que não levariam a nada. Quando eu vi o testemunho na vida dela, aí sim, eu vi ela tem dado o melhor. Essa é a verdadeira adoração. Eu não estou dizendo que o seu melhor é você dar o seu dízimo, a oferta. Isso é uma obrigação, é uma lei espiritual, né? Isso é a lei, é uma ordenança bíblica. Você sabe que eu nem falo, nunca falei sobre isso aqui, mas é uma ordenança bíblica. Não estou falando sobre isso não, é problema seu e Deus. Mas estou falando de se derramar na presença de Deus.
de se prostrar na presença de Deus, de dar um testemunho vivo, de ser uma pessoa que agrada a Deus e para que venha os resultados, as grandes colheitas, como eu comecei falando, do planejamento, da dedicação, da disciplina, dos cuidados, ou seja, cumprir as regras e as leis divinas. Se coloque diante do Senhor e comece a orar agora. Pode colocar aí, por favor, esse louvor. Vá refletindo aqui, foi pregado aqui agora. O que é que você escolhe? Qual semente você tem plantado? Sim. A gente está sem internet, infelizmente, mas nós vamos adorar o Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem. Se coloque diante do Senhor. É isso que você quer? É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Clame pelo Senhor. Abraça. Se coloque diante do Senhor agora. Diga: Senhor, eu não quero errar. Muda o meu ser, transforma o meu viver. Muda as minhas palavras. Tua face quero ver. Quero vestir as roupas. Você quer mesmo? Você quer mesmo? O que você tem semeado, meu irmão? O que você tem colhido? Fruto da sua semeadura. Tenho sede de Deus. Quero conhecer. Quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar, se coloque diante de Deus, se arrependa agora. Talvez tenham coisas na sua vida que você precisa lançar fora. Talvez tenha palavras nos seus lábios que é necessário você tirar. E eu pergunto mais uma vez, como as pessoas te veem na sua casa? Como as pessoas te veem no seu trabalho? Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade. Doutora Cristina. E mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer. Quero exalar mais. Ela vai continuar cantando. Você quer exalar mais de Deus? Para que você exale de Deus, o Espírito de Deus tem que estar em você. Aí você exala. Será que não precisa de transformação? Será que não precisa de mudança de atitude? Uma postura de crente, de servo, de homem, de uma mulher de Deus, que quer ter grandes frutos, que quer ter grandes colheitas. É o desejo. Continue com a mão no seu coração, por favor. Coração, se o meu corpo errar o caminho,
Glória a Deus. Glória a Jesus. Abraça-me com Senhor, tua aqui estamos na tua presença mais uma vez, dispostos e desejosos de fazer a tua vontade. Queremos pedir, Senhor, que tu nos ensine a preparar as nossas colheitas. Nos ensine, Senhor, a plantar de acordo com a tua vontade para as nossas vidas, de acordo com a tua palavra, de acordo, Senhor, com aquilo que tu sempre nos ensina a cada manhã, ó Deus. Sim, Senhor, que nós possamos preparar essa colheita. E, Senhor, aquela colheita que está em andamento, não deixa que o inimigo leve, não deixa que nós, Senhor, chegamos a um caminho tortuoso que nos roube a semente. Não deixe, Senhor, que o inimigo roube aquilo que nós temos preparado, aquilo que nós temos buscado. Acima de tudo, o Senhor nos dê a certeza que estamos plantando o que é certo. Pai, eu quero te agradecer, porque tu és o Deus que nos ama.
ampara, Tu és o Deus que nos acolhe, Tu és o Deus que nos perdoa, Tu és o Deus que segura nas nossas mãos e não nos deixa cair, Tu és o Deus abençoador, o Deus do amor, o Deus da vida. Repreendemos neste lugar todo espírito contrário, toda arma forjada contra o Teu povo, como resposta a esse amor, e que saiba renunciar o mundo como resposta a esse amor. Meu irmão, levante sua mão bem alto, comece a adorar o Senhor, adore o Senhor. Quando nós estamos adorando o Senhor, o clima, a atmosfera de adoração, ele quebra, desfaz, quebra todo o jugo, desfaz todo o mal, nos cura, nos abençoa, nos transforma, nos levanta, nos faz seguir adiante, nos dá discernimento, nos dá direção, faz com que o nosso coração palpite junto ao coração de Deus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia. Vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Tudo pode mudar, mas tudo pode mudar. Deus sempre faz a parte dele, mas é preciso que nós também façamos a nossa parte. É preciso que nós coloquemos em prática a palavra do Senhor, para que a gente possa colher frutos de abundância, de bênçãos, porque o Senhor assim nos promete. Amém? Ofereça ao Senhor em gratidão a esse Deus que zela por sua palavra para cumpri-la, um Deus que nele não há sombra de variação, ele não muda, ele é o mesmo, e nele nós podemos confiar nesse amor que ele tem por nós, um amor que não se acaba. Ofereça a ele uma salva de palmas. A Ti, meu Senhor, toda a honra. A Ti, meu Senhor, toda a glória. A Ti, meu Senhor, todo louvor, exaltação e adoração. Se é para Jesus, tem que ser com mais força. Se é para Jesus, tem que ser com mais amor. Se é para Jesus, tem que ser com mais gratidão. Recebe, Jesus, a adoração desse povo que se chama pelo Teu nome. Recebe esse povo que veio aqui para Te adorar, que saiu das suas casas para Te amar. E se é para Jesus, tem que ser com vigor, com alegria, com gratidão. Recebe, Senhor, para a glória tão somente do Teu nome. Somos gratos pela Tua presença, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelo Teu amor. A Ti honra, glória, poder, domínio, exaltação e majestade. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar. Glória a Deus.